Olá pessoal, bem-vindos ao nosso terceiro episódio do podcast. Meu nome é Hélio Lima, eu sou diretor de comercialização aqui na Migration. Aqui ao meu lado, Ícaro Habitante, coordenador de gestão de geradores e consumidores. E o nosso convidado especial hoje é Bernardo Sixu, vice-presidente de estratégia e comunicação da Abracel, a Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia. Bernardo, seja bem-vindo. Obrigado Hélio, obrigado Ícaro, obrigado Migration pela oportunidade, prazer falar com vocês. O prazer é nosso, nós que agradecemos. E hoje o nosso tema é um tema muito interessante, está em muita evidência, que é a abertura e expansão do mercado livre de energia elétrica no Brasil. E eu queria começar até fazendo um breve histórico, indo para o ano de 1995, né, quando foi publicada a Lei 9.074, né, onde alguns consumidores, principalmente os eletrointensivos, né, puderam acessar o mercado livre de energia. E desde essa data, né, ficou já estabelecido que o poder concedente poderia, depois de 8 anos dessa sanção, adotar as medidas necessárias para que todos os consumidores pudessem escolher seu fornecedor, né? O que a gente viu nesse período foi que houve, né, uma flexibilização ao longo até 2004, se não me engano, que foi reduzindo esse valor de demanda e mais consumidores puderam acessar o mercado. Mas isso foi, acho que até 2004, quando a demanda foi reduzida até 500 kW, e depois, então, 20 anos depois, que aconteceu a publicação da Portaria 50, né, em setembro do ano passado, pelo Ministério de Minas e Energia, onde foi dado mais um grande passo, que foi a abertura do Grupo A, né, os consumidores com uma demanda aí de 30 kW, e já se está falando, né, já foi aberta uma discussão também para a migração do Grupo B. Eu sei que a Abracel sempre levou essa bandeira, né, por muitos anos e sempre defendeu a abertura do mercado. E queria ouvir de você como foi todo esse processo, né, ao longo desse tempo. Obrigado, Hélio. Até boa lembrança histórica. No início dos anos 90, o mundo passava muito por essa discussão da reestruturação dos seus mercados elétricos, onde a abertura, ou seja, dar a liberdade de escolha aos consumidores era um tema latente nessas discussões. O Brasil, na época, ele estava na vanguarda dessa discussão, tanto que tivemos a Lei 9074 de 1995, que, como você bem apontou, ela já definia, 8 anos após a sua promulgação, você pode reduzir para todos os consumidores os limites de carga para ele ir para o Mercado Livre, e, consequentemente, todos seriam livres para escolher o seu fornecedor de energia elétrica. E isso, infelizmente, acabou travando no país e, passados aí mais de 2 décadas, pouco se avançou. Curiosamente, hoje, né, que dia é hoje aqui enquanto gravamos, eu sei que cada um vai ouvir isso num dia diferente, mas no dia 23 de março, que nós estamos gravando esse episódio, nós completamos 19 anos, 8 meses e 16 dias, desde que os consumidores eles já poderiam ser livres pela lei que está vigente. Essa lei ela está vigente e foi com base nessa lei que mais recentemente nós tivemos um grande avanço, que foi a abertura de todo o Grupo A. O maior avanço até então, ele havia sido em 98, quando foi criado o consumidor especial. Depois disso, nós ficamos assim, com pequenos avanços muito marginais, mas o grande avanço veio no ano passado, quando o Ministério de Minas e Energia ele aprovou uma portaria, a Portaria 50, dizendo que todos os consumidores de alta tensão eles serão livres para comprar de quem eles quiserem a partir do ano que vem. E aí você acaba rompendo aquela barreira histórica que você bem apontou dos 500 kW. Para quem nos escuta e talvez não esteja tão familiarizado com o setor de energia elétrica, assim, hoje a gente fala, quando a gente fala dos 500 kW, a gente geralmente se refere a uma conta de luz aí de R$140 mil por mês no total. Quando a gente vai para uma conta aí, de alta tensão
toda, a gente chega em contas de R$ 10.000. Então, assim, é um grande avanço no mercado, é realmente uma abertura que vai dar uma liberdade para muitos consumidores que vão poder vivenciar esse mundo novo, um mundo onde ele é um protagonista e não mais um ser passivo que só paga a conta de luz. Então, a gente vem batalhando por isso, essa é uma bandeira histórica da associação e a gente trabalha muito para que a gente consiga avançar e dar essa liberdade de escolha a todos os consumidores do país. Eu acho legal, porque em mais de 20 anos, né, que aconteceu todo esse processo, o mercado amadureceu muito. E mesmo a gente tendo esses requisitos, né, como você bem disse, né, não são todos que poderiam acessar o mercado expandiu muito. Né, até vou colocar alguns dados aqui. Hoje o Mercado Livre representa 38% do consumo do Brasil, né, são cerca de 30 mil unidades consumidoras, porém elas representam só 0,03% dos consumidores do Brasil. Né? E acho que um estudo da Abracel colocou, né, que com essa abertura do Grupo A, o potencial pode chegar a 46%, né, com o acréscimo aí de cerca de 175 mil unidades. Agora, quando a gente fala de Grupo B, são 90 milhões. Né? Como é que está essa discussão, eu acho que a audiência pública em relação à abertura do Grupo B a partir de 2026? E também queria que você falasse um pouco sobre a contribuição da Abracel, que eu achei muito interessante, que seria possível, inclusive, antecipar, né, a abertura, não precisar esperar até 2026. Exatamente, Hélio. Assim, acho que não tem ninguém que estuda tanto esse assunto de abertura quanto a Abracel, que há muitos anos vem defendendo isso. E a gente estuda com muito zelo e muito tecnicamente. Nos últimos anos, nós tivemos 2 grandes estudos com 2 consultorias diferentes, estudando bem esse assunto, mais recente com a Ernst Young, a EY, e já de 2, 3 anos atrás com a Timos, e isso tudo nos dá uma confiança em dizer que é possível abrir o mercado com segurança, organizadamente, trazendo esse protagonismo para o consumidor, inclusive antes de 2026. A gente tem uma proposta, a proposta formal é que seja a partir de janeiro de 2026, isso após estudar várias questões, e isso envolve uma série de questões, como principalmente os contratos que foram assinados pelas distribuidoras em nome dos consumidores, e aí esses consumidores, ao irem para o Mercado Livre, como fica a situação desses contratos, né, e dos seus rolos de pagantes, que são os demais consumidores. Então, isso tudo a gente avaliou, não só isso, mas outras, e como preparar, o tempo de preparação. A gente entende assim que, no limite, o mercado ele poderia ser aberto, inclusive, amanhã, mas é óbvio, você tem uma etapa de preparação disso tudo e uma série de fatores que nos levaram a definir uma proposta em 1º de janeiro de 2026. O Ministério de Minas e Energia, no ano passado, depois que ele editou a portaria 50, que abriu o mercado para todos os consumidores de alta tensão, ele abriu uma consulta pública que era a consulta pública número 137, que discutia justamente uma proposta para abrir todo o mercado, para todos os consumidores. O cronograma do Ministério que ele colocou em discussão, ele era um pouco mais conservador do que o da Abracel. Ele estabelecia a abertura total em 2028. Ele começava em 2026 na baixa tensão, com uma parcela, mas o residencial da baixa tensão, aquela massa grande de consumidores do país, a partir de 2028. E a gente apresentou vários estudos mostrando como é possível antecipar esse cronograma, mas o que foi muito bom ver foi o consenso que houve entre os agentes, todos aqueles que contribuíram, nenhuma contribuição foi contrária ao movimento de abertura e houve uma convergência muito grande em torno da necessidade da abertura. Muito alinhado com o cronograma que foi proposto pelo Ministério, mas também vários de apoio, inclusive na linha do que a gente fez de antecipação do cronograma. E aí, Hélio, assim, só para... você mencionou alguns números aí de potencial do Mercado Livre, né? De fato, hoje, nós temos um mercado muito concentrado. A gente vê isso até como uma questão de injustiça social no país. É uma questão de desigualdade entre consumidores. Porque, como você bem falou, hoje apenas 30 mil unidades consumidoras estão no Mercado Livre.
São 30 mil unidades consumidoras em 90 milhões de unidades consumidoras. Isso é 0,03% dos consumidores, das unidades consumidoras do Brasil. Mais do que isso, esses 30 mil unidades consumidoras, elas estão agrupadas em 10 mil consumidores, é ainda menos, né? E são só esses consumidores que hoje conseguem escolher de quem compram, por quanto compram, por qual período compram, o tipo de energia que quer, e nos últimos anos são eles que têm conseguido comprar energia mais barata, porque historicamente a energia do Mercado Livre é muito mais barata do que a do mercado regulado. A gente está em patamares agora da ordem de 40%, 50% mais barato, historicamente, na faixa, na média de uns 30%. Então, a gente vê isso, por que não o residencial podendo escolher a energia que elas querem, energia barata, energia renovável? É isso que a gente está batalhando. E aí, como você falou, só para não me alongar demais, mas assim, hoje, pelas regras atuais, nós já teríamos mais 70 mil unidades consumidoras que poderiam ir para o Mercado Livre, que totalizariam 100 mil, ainda muito pouco, perto dos 90 milhões. Com essa decisão do Ministério de Minas e Energia do ano passado, nós temos mais 100 mil unidades consumidoras que passarão a ser aptas a ir ao Mercado Livre a partir do ano que vem. Com isso, a gente chega num total de 200 mil, ainda é muito pouco perto da realidade brasileira. 200 mil em 90 milhões é muito pouco, mas de fato, são consumidores que consomem muito e o Mercado Livre pode sim passar dos atuais 37%, 38%, que ele já chegou, até os 46%, 48%. Poderemos ser metade do mercado, mas ainda assim, número de unidades no consumidor, naquela decisão mesmo do cidadão, ainda muito além do que é realidade em 36 países do mundo, tá? É legal essa consideração, Bernardo, que você fez, traz um ponto de reflexão. O Mercado Livre, ele traz uma régua técnica para falar, até então, para falar quem poderia adentrar e quem não poderia. E quando você traz dentro de vamos pegar um setor produtivo que seja beneficiamento de qualquer tipo de grão, alguma coisa, pegar um segmento da economia. A empresa grande, ela já é grande, ela já tem uma estrutura, ela tem acesso às melhores opções, enfim, de crédito, na energia também, onde ela vai escolher o fornecedor, negociar diversos aspectos, como pagar, que tipo de energia comprar, ou seja, a questão do critério técnico, quando você faz uma análise do pequeno, daquele que também é do mesmo segmento, eventualmente, do mesmo segmento de um grande, ele está muito para trás, né? Perfeito, assim, não há isonomia de tratamento. Você, dentro de uma mesma classe de consumo, você vai tratar eles distintamente. Pior, você vai dar uma vantagem comparativa para o grande, que muitas vezes é até quem tem maior capacidade de gestão, está mais bem estruturado, em detrimento do pequeno. Porque o pequeno, que precisaria, muitas vezes, até de uma energia mais competitiva para concorrer em mercado, ele se vê numa situação de desvantagem. Posso dizer, inclusive, lá na sede da Abracel. A Abracel está num prédio comercial que, pelo seu tamanho, o prédio comercial ele consegue comprar energia no Mercado Livre, mas o do lado não. E por que não o do lado? O que justificaria essa diferença entre um e outro? A gente não vê nenhum, a gente não vê razão para distinguir ninguém. A gente não vê razão para ninguém ficar de fora. A gente, inclusive, acha que a questão de escolha da compra de energia, ela tem que ser tratada como a escolha da compra de qualquer outro produto. A gente consegue, com o nosso carro, escolher o posto que vai abastecer o veículo. A gente vai no supermercado e escolhe a marca do feijão, a marca do arroz. A gente escolhe coisas todo dia, mas na energia elétrica, que é um bem importante, essencial para o dia a dia, a gente não tem essa liberdade. E assim, o mundo está aí para mostrar que não é para ser assim, que não precisa ser assim, né? Em 36 países do mundo, a liberdade de escolha é regra para todos os consumidores. Todos. Aí você tem, por exemplo, o caso dos Estados Unidos, onde vários estados importantes, porque lá cada estado é que define, eles também dão a liberdade para os seus consumidores. As economias desenvolvidas todas já dão esse direito para o consumidor. E aí, assim,
esse é o último ponto que eu queria reforçar antes de passar a palavra de volta para vocês. A gente não quer obrigar ninguém a nada, a gente quer dar um direito. O nosso pleito é um direito. Se o consumidor quer, ele opta por comprar de alguém. Se ele não quer, ele continua na distribuidora. O que a gente simplesmente quer é que ele tenha esse direito, que hoje não lhe foi dado, que está cerceado. Eu acho que, pegando o gancho dessa questão do como é no mundo afora, né? Hoje a gente tá levando uma bandeira de abertura total do Mercado Livre, né? Ela parece ousada, mas se a gente olhar para o mundo, né? Portugal também, 90% já é aberto, né? Você pode escolher. Então, assim, e deu certo lá, né? Então, se deu certo lá, aqui também pode. Claro que cada país tem suas particularidades, mas é possível, né? E até esse caso que você falou dos Estados Unidos, né? Eu vou citar aqui o estudo que a Timos fez, né? Que nos estados onde os consumidores receberam o direito de escolher, houve a diminuição de 31% dos custos com eletricidade entre 2010 e 2019, ao passo que nos estados que mantiveram a estrutura regulada, os custos foram só 18% menores. Então, assim, quando há um temor, né, do tipo, nossa, o que acontece agora? Né? Vou abrir totalmente o mercado de uma hora para outra, né? Mas você vê que funcionou em outros países, né? E, na verdade, o mercado veio amadurecendo, houve esse período de 20 anos aí que pouco evoluiu, né, em termos de regramento, mas o mercado, vamos falar assim, está pronto. E acho que o próximo tema que eu gostaria de falar também em relação a isso é que não é o governo que quer ou a Abracel que quer, né? Tem toda uma comunidade, né, que também quer, né? Acho que aquela pesquisa do Datafolha, não sei se foi 2014, 2015, que fala que 8 em cada 10 consumidores gostariam de poder escolher o seu fornecedor de energia, né? Assim como é na telefonia, né? Perfeito, Hélio. Assim, o mercado está preparado, mas mais importante, o consumidor quer. E hoje as novas tecnologias fazem essa liberdade ser até mais fácil de ser exercida, né? Essa pesquisa que você menciona, a gente de fato roda ela anualmente, ela é todo ano, desde 2012, salvo engano. Eu tenho que pegar, me desculpa se eu não estiver preciso aqui no ano, mas lá se vai uma década de pesquisa, e os níveis mais recentes é exatamente o que você menciona. Assim, 8 em cada 10 brasileiros, eles gostariam de ter a liberdade de escolha. Quando perguntados, eles gostariam, e 7 em cada 10, se tivessem a opção, eles trocariam o seu fornecedor. Isso é uma ansiedade, né, uma vontade que o cidadão expressa em uma pesquisa de opinião sobre a energia elétrica como um todo. E aí você mencionou 2 casos que eu acho que são muito interessantes mesmo. O que aconteceu nos Estados Unidos na década ali que se iniciou em 2010 até 2019, 2020? Houve uma grande redução de preços de energia em função do shale gas americano, né? O gás de xisto, que foi uma revolução que deu maior autonomia ao país, e esse aumento da oferta permitiu reduzir os preços. O que se observou é que nos países onde o consumidor tem liberdade, é o que você disse, eles tiveram uma redução maior do que nos estados onde você não tinha essa liberdade. E os estados que não têm liberdade, muitas vezes, essa liberdade não é dada por uma questão estrutural. São estados onde você tem uma grande fonte de geração que é capaz de suprir praticamente todo o estado, e ele é verticalizado, de uma forma que você, em função de não ter uma interconexão como o Brasil tem, que nós temos um sistema interligado, onde 98,5% do sistema está todo ligado, e a energia do sul chega lá no norte, no nordeste. Nos Estados Unidos não há essa realidade. Então, alguns estados, por você não conseguir ter essa competição, porque uma fonte, né, muitas vezes verticalizada, é capaz de suprir, ele não dá, mas aonde tem, eles têm buscado a competição e tem se revertido em benefício. E aí você citou o caso de Portugal.
que é bem curioso. A gente acabou de voltar de uma missão internacional a Portugal. A Abracel tem essa missão de buscar conhecimento com os países que estão na nossa frente, para que a gente consiga encurtar caminhos, né, e avançar mais rapidamente. E fomos lá a Portugal, ficamos uma semana, e olha que interessante, 85% da população portuguesa está no Mercado Livre, 90% do consumo está no Mercado Livre. E a partir de 2026, todos serão obrigatoriamente livres. Eles não terão como ficar na tarifa regulada, que não é isso que nós discutimos no Brasil. Mas eles lá na frente já estão, por uma questão de organização do seu mercado, induzindo que todos estejam no Mercado Livre. E aí, muito interessante, porque do mesmo jeito que a gente, na década de 2010, 2019, viu uma redução de preços grande no mundo, na energia, recentemente o mundo da energia se viu impactado pela guerra da Ucrânia. E especialmente a Europa foi muito impactada por isso. E houve um aumento nos preços perceptível em todos os mercados europeus. E Portugal não ficou fora disso. E lá, você, consumidor, pode voltar para a tarifa regulada a hora que você quiser. Durante a crise, apenas 0,5% dos consumidores voltaram para a tarifa regulada. E lá, os índices de concentração de mercado vêm reduzindo ano a ano, o que, nas palavras do regulador, mostram o como foi importante esse movimento de abertura para os consumidores. Mas aí, só para concluir, para a gente não ficar assim muito focando só em preço, Mercado Livre não é só preço, né? Ele reduz preço, mas o que a gente percebe lá fora é assim, é o consumidor comprando e ganhando milhas, comprando com combo com supermercado, tendo um aumento no preço do combustível do carro e ele ganha um voucher na energia elétrica. É o caso do nosso vice-presidente Alexandre, que tem o pai morando em Portugal, que ele escolhe uma empresa porque a empresa oferece um eletricista de graça para ele, porque ele tem 80 anos. Para ele é importante ter um eletricista que vá na casa e possa resolver um problema. É você ter a possibilidade de comprar energia 100% limpa. Então, assim, é uma série de benefícios que não é só preço, é você poder escolher o que você quer. E é isso que a gente observa lá fora e não tem por que aqui ser diferente. Perfeito. Ô Bernardo, foi comentado aqui um número de 90 milhões de unidades só no grupo B. A gente é um número muito grande em relação ao que nós temos hoje de unidades no Livre, né? Em meados de maio do ano passado, a ANEEL promoveu um evento em São Paulo, em maio do ano passado. Ele era denominado Seminário Internacional, O Futuro do Consumidor, onde tiveram outros países trazendo os modelos, o comportamento do consumidor nos determinados países, distribuidora, comercializadoras, bastante players ali colocando seus pontos de vista. Uma das coisas mais mencionadas nesse evento, eu acho que foi um consenso geral, todo mundo comentou, independente de aonde atua dentro do setor, tecnologia. Então, assim, como que você vê hoje a questão em tecnologia quando a gente fala de abertura de mercado desse volume? A gente está falando de um volume muito grande de atendimento a unidades consumidoras. Como que você vê hoje, como nós estamos e eventualmente, se você tem uma noção de como ficaria, o que precisaria em relação à tecnologia? É essencial. Tecnologia é o vetor chave e diferencial nessa discussão. O que a gente observa lá fora é que o consumidor quer controlar tudo na palma da mão, no celular, a um clique. Na Inglaterra, que a gente acabou nem mencionando, mas é um caso emblemático também. Na Inglaterra, você migra em vários sites com um clique. Você coloca o seu CEP e você escolhe, e com um clique você já está no Mercado Livre comprando energia mais barata. Você, com um celular, consegue monitorar o seu consumo, você consegue encontrar planos que sejam mais aderentes àquela sua realidade de consumo. Para isso, você tem que investir em muita tecnologia. Você mencionou esse evento da ANEEL, foi um evento muito legal que a ANEEL promoveu, muito importante, porque permitiu o setor
que muitas vezes está imerso em vários problemas de curto prazo, emergenciais, ele parar um pouco e olhar para frente e ver, olha, onde eu preciso chegar e o que eu preciso trilhar. E a Bracel, em especial, a nossa associação ficou muito honrada porque foi a única associação que participou desse evento como palestrante, onde o nosso presidente, Rodrigo Ferreira, fez uma apresentação muito legal, mostrando esse futuro, o futuro do consumidor. Quem é o consumidor do futuro, né? E o que ele quer? E o que a gente observa é que assim, o consumidor, ele quer energia barata e ele quer energia renovável. No Brasil, a energia mais barata é a renovável. E ele vai querer fazer tudo, como eu falei, a um clique, tudo na palma da mão. Então, a gente vai ter esse caminho de digitalização, esse caminho, de fato, de unir várias novas tecnologias, uma realidade que não existia até pouco tempo atrás, mas que é mais um vetor de pressão para que a gente consiga dar liberdade para o consumidor. Porque se lá atrás era mais difícil você ter acesso à informação, ou você escolher, ou você integrar algumas tecnologias, hoje está aí a geração distribuída, o carro elétrico, a bateria. Isso tudo já é uma realidade e isso impulsiona ainda mais o protagonismo do consumidor. Então, assim, a tecnologia vai ser um diferencial, um vetor-chave nessa expansão do Mercado Livre. Perfeito, ou seja, né, as empresas hoje de serviços e tecnologia têm que descomplicar o mercado, né, para o consumidor final, né? Exatamente, assim, em muitos lugares você, quando vê os produtos que estão sendo ofertados, você não encontra nenhuma dessas siglas que a gente está acostumado no setor elétrico brasileiro, né, que é cheio de siglas. O que você vê lá é produto como é ofertado na televisão de vários outros segmentos, vários outros tipos. E a gente observa, inclusive, isso. Várias empresas que já estão dentro da nossa casa, interessados no setor de energia elétrica e nessa expansão do Mercado Livre, porque eles já dialogam com o consumidor que vai fazer essa opção. Então é isso, é entender bem o que o consumidor quer, investir e entender. A gente vai para uma nova realidade, uma realidade onde você, consumidor, está no centro, está a um clique, quer informação e pode exercer isso rapidamente. Perfeito. Bernardo, eu queria perguntar para você como que é a interlocução da Bracel com outras partes interessadas no setor, como que é um pouco do dia a dia em relação desde do Ministério, órgão regulador, outras associações, um pouco dessa dinâmica da associação, até num viés das discussões em abertura de mercado. É um diálogo diário, permanente, buscando interagir com todos. Nós acreditamos que uma pauta como essa ela precisa ter muito diálogo e muita discussão, e a gente promove em várias esferas isso. Esse tema, como a gente já mencionou, da abertura em especial, ele já tem uma lei que já faculta ao poder concedente dar a liberdade aos consumidores, por isso a gente trabalha muito esse tema junto ao Ministério de Minas e Energia, mas obviamente também junto à ANEEL, que é o regulador e que tem que de alguma forma preparar a regulação do setor para essa nova realidade. Mas é claro, dado o atraso dessa agenda no Executivo, que só o ano passado foi dar um grande avanço, discussões existem dentro do parlamento e a gente trava essa discussão junto aos parlamentares, deputados e senadores, para que se possa avançar, inclusive, em lei. Então, você tem um projeto de lei hoje que está mais avançado, que é o projeto de lei 414, ele é de 2021, ele é oriundo de um projeto de lei do Senado, que foi apresentado em 2016, já foi aprovado no Senado, agora aguarda aprovação na Câmara, e esse tema, hoje ele está até sobre o título de modernização do setor elétrico, onde o grande protagonista é a abertura do mercado, então a gente dialoga muito com os deputados sobre isso. E tem um outro, que é o 1917, o projeto de lei 1917 de 2015, que também vem sendo discutido, já foi aprovado em uma comissão especial da Câmara, ainda não passou pelo plenário, mas assim, mostra como esse tema já vem sendo discutido também ali no Parlamento Brasileiro, no Congresso que representa a nossa população.
E fora isso, a gente tem um diálogo permanente também, Ícaro, com as entidades da governança setorial, CCE, a Câmara de Comercialização, o ONS, o Operador Nacional, a EPE, a Empresa de Planejamento e vários outros. E os nossos irmãos aqui, as associações, né, a gente... porque estamos todos lutando, cada um pelo seu interesse, mas todos em prol do desenvolvimento do setor elétrico, e muito disso está nesses diálogos. Então, assim, é até um trabalho aqui diário, a gente sempre tem interação com eles. Muito recentemente estávamos aí discutindo com o Ministério em como tentar avançar essa agenda, tendo reuniões no parlamento, é o nosso dia a dia. Perfeito. Até tem essa questão, acho que vai ter um trabalho muito forte em questão de cultura do consumidor final, né, também. Ele não é acostumado com essa dinâmica, né? Acho que vai ter um trabalho muito forte em relação... como a gente fala das tecnologias, alguns anos atrás, o iFood, o Uber, a gente não acostumava fazer pedidos através de plataformas, aplicativos. Então, acho que vai ter uma mudança cultural muito forte, né? E as associações, órgãos governamentais vão ter um trabalho de inserir isso na cultura do brasileiro, né? Sem dúvida, vai ter um grande trabalho de comunicação, de conscientização. A gente tem muita confiança que o próprio mercado vai exercer um trabalho importante nisso, porque na medida que você tem a oportunidade de ter novos clientes, novos consumidores ali representados por você, o próprio mercado ele já faz esse papel aí nos grandes consumidores, e ele vai continuar exercendo. A grande diferença que a gente observa é a relação com a energia elétrica, né? Hoje o consumidor ele é um ser passivo. Quando a gente está falando nas residências, nós em nossas casas, a gente, quando recebe uma visita, é para a segunda via da fatura. A gente não tem nenhuma relação de produto e serviço que não seja para lidar com uma queda de conta uma queda de luz ou algum problema que você tenha na rede. A gente vai passar a ver a energia elétrica de uma forma diferente, como a gente vê outros produtos que estão por aí. Isso envolve uma nova lógica, uma nova dinâmica em todo o mercado, entender o anseio do consumidor, entender esse cliente, né? Vai ser muito importante. Então, de fato, eu acho que a chave aí é entender bem o brasileiro e o que ele quer, e é isso que a gente vem nas nossas pesquisas de opinião tentando mapear também, para ajudar nesse processo. E, claro, acho que está todo mundo olhando isso como um processo que vai envolver um trabalho conjunto de muitas frentes. E aí nós estamos buscando dar nossa contribuição com muitos estudos baseados na experiência internacional, muito diálogo e sempre aptos assim, nossos estudos são todos abertos, essa é outra coisa importante de ser dita, está tudo no nosso site, e a gente busca sempre colher as críticas e as sugestões para poder avançar nessa agenda. Perfeito, Bernardo. Vocês até colocam essa questão dos estudos que você coloca, a Abracel, enfim, ela sempre muito subsidiada de estudo, de informação de qualidade, a pleitear, a mostrar junto aos órgãos reguladores. Vocês têm muita convicção, né, da possibilidade da abertura do mercado para 26, né? Como você já... Muita convicção. Assim... quando a gente fala de abertura do mercado, historicamente no Brasil, existem alguns mitos que foram criados em torno dessa agenda. Aqueles contrários à abertura de mercado, eles vão criando falácias. E essas falácias elas vão ganhando corpo e elas vão ganhando luz, e aí acaba que a gente tem que ir desmistificando muita coisa. E nos últimos anos a gente tem conseguido, com números, com fatos e dados, desmistificar muita coisa. Eu, particularmente, dando meu depoimento, eu estou há mais ou menos 5 anos aí na Abracel. Quando eu entrei na associação, o grande mito da abertura de mercado era: e se eu abrir o mercado, quem é que vai construir as usinas, né? Porque as usinas são construídas através de leilões regulados, onde os consumidores regulados é que sustentam essas usinas por 20, 30 anos. Isso caiu por terra. Antes da pandemia, o Mercado Livre, que representava 34% da expansão, que era o proporcional ao tamanho do Mercado Livre, diga-se de passagem, hoje ele é
82%, a gente está atualizando o número e eu já te dou um spoiler, esse número vai ser muito maior, porque há um boom de expansão da oferta via Mercado Livre. As novas tecnologias, a eólica, solar, elas estão vindo e sendo criadas com contratos no Mercado Livre. Então, assim, houve uma mudança. Hoje, você não precisa mais dos leilões regulados, isso a gente ouviu dos órgãos financiadores para sustentar a infraestrutura no Brasil. A infraestrutura de geração no Brasil, ela já vem a mercado. Então, esse foi um mito, caiu, ele já está por terra. Aí foram criados outros. Há o mito, por exemplo, de que vai gerar sobrecontratação. O que é isso? É aquilo que eu comentava no início. Quando alguém vai para o Mercado Livre, ele pode ser que deixe um contrato para trás na distribuidora, e isso gera um sobrecusto para os demais consumidores. Nós mostramos com vários estudos, e baseados muito na experiência internacional, com inclusive premissas conservadoras, isso é importante ser dito, que como a gente tem uma curva de que a migração, na hora que abrir, não é que todo mundo vai para o Mercado Livre, né? Você tem um processo aonde o mercado vai, nós estamos 20 anos aí com o mercado aberto e ainda temos 70 mil, como eu falei, para migrar e 30 mil estão no Mercado Livre. Dada essa curva e considerando os contratos das distribuidoras que vão acabando, e nós temos uma janela de oportunidades muito importante, porque agora nos próximos anos vencem vários contratos, por exemplo, termoelétricos caros das distribuidoras, a gente consegue facilmente em 2026 chegar num cenário onde você não tem sobrecontratação. Não tem. E mais do que isso, aí é que vem o interessante, que aqueles que promovem a falácia, eles não pontuam isso. Mas mesmo assim, se eu tiver sobrecontratação, isso pode não ser um problema. Porque, a depender do preço do mercado, isso pode ser benéfico para o próprio consumidor. E aí, sobre isso, a gente rodou um estudo, olha que interessante. A gente pegou nos últimos 10 anos e a gente fez uma simulação. A gente falou assim, e se eu tivesse aberto o mercado 10 anos atrás? Com as curvas que foram de migração, como foi o Mercado Livre avançando, e eu tivesse aberto ele, mas eu tivesse aberto ele todo, eu teria gerado sobrecontratação? E aí você teria tido um benefício para os consumidores da ordem de 10 bilhões ano. Por quê? Porque naquele momento o preço de mercado era maior do que o preço de compra das distribuidoras. Aí existe uma última falácia, só para terminar, eu me empolgo aqui, né, pessoal? Vocês já viram, mas tudo está documentado no nosso site e são estudos. Mas há uma grande discussão, mas é o mercado regulado, ele é que traz confiabilidade para o sistema elétrico brasileiro. Essa é a falácia da vez. A gente acabou de divulgar um estudo com a Ernst Young que mostra, quando a gente fala confiabilidade, a gente fala principalmente de potência no sistema elétrico. Para quem não entende muito, é assim, naquela hora de estresse do sistema, que está todo mundo ligando a luz, ou eu tenho pouca oferta de energia, eu tenho que garantir energia para todo mundo, né? Eu tenho que ter potência naquele momento para atender todo o setor. Quando a gente olha a potência contratada no setor elétrico brasileiro hoje, 50%, metade, não está no mercado regulado. Se ele não está no mercado regulado, está onde? Ele está no livre, ele está descontratado, que é uma forma de estar no livre, né? E mais do que isso, quando a gente vê o que está sendo vendido no setor elétrico brasileiro, no mercado livre, é energia o quê? Hidráulica, é energia biomassa, é energia também eólica e solar, que são complementares à hidrelétrica. Então, isso tudo, ela traz confiabilidade. As grandes hídricas que foram subsidiadas pelo Mercado Livre nos leilões regulados, elas exercem um papel fundamental para a segurança do sistema. Então, são vários mitos que, quando a gente vai dialogando, infelizmente, muitos têm essas questões porque lhes foi dita e eles não têm tantos números ou estudos para poderem. A gente tem um trabalho de tentar mostrar que sim, há um caminho e esse caminho está dado para a gente conseguir dar liberdade para todo mundo. Perfeito. Bernardo, até em cima das falácias, né, como você coloca, eu queria até trazer 2 pontos, que é a questão da GD em relação à abertura do mercado. O que impacta quando a gente fala da mini e microgeração? E a parte de questão de medição, a questão de vamos ter que fazer um investimento em infraestrutura para medir tudo isso, como é que faz? A questão de troca de infraestrutura de medidores para se fazer essa coleta de leitura.
Principalmente do grupo B, né? Principalmente do grupo B. Então, assim, já que você tocou nessas questões desses pontos, como que você avalia a questão MMGD e os medidores, principalmente o grupo B? Assim, MMGD é uma revolução, foi um crescimento impressionante, os dados estão aí, é uma realidade e é uma forma de empoderamento do consumidor, porque ele dá uma outra opção que não só o mercado regulado. E a gente vê, óbvio, com bons olhos a expansão da geração distribuída, mas o que nos preocupa é a forma como ela está ocorrendo, com muitos subsídios, e subsídios que muitas vezes são custeados por aqueles que não têm condição de adquirir uma geração distribuída ou de participar de uma geração distribuída. E por isso achamos que sim, há uma questão também de injustiça nessa discussão. Então, para isso, a gente entende que o Mercado Livre ele é uma alternativa para você, o que hoje o mercado está aberto. O mercado brasileiro, você já consegue oferir vários produtos interessantes que são produtos de Mercado Livre, mas que eles estão ofertados via geração distribuída, repleto de subsídios. Você poderia ter esses mesmos produtos sem esses subsídios via Mercado Livre. Então, a gente entende que é uma forma mais racional de você organizar e dar uma liberdade para o consumidor. Claro, ele tendo a vontade, a opção e o desejo de ir instalar o seu painel e participar de uma usina, que ele o faça. Mas a gente entende que para a sustentabilidade do setor como um todo, a abertura de mercado é chave para trazer esse equilíbrio no setor. E aí você mencionou a questão da medição. Assim, a gente quando olha lá a experiência internacional, a gente observa que muitos países abriram seu mercado há 20 anos, quando não tinha discussão, por exemplo, de medidores inteligentes. Muitos países, eu vi essa realidade agora em Portugal, muitos consumidores são livres e os medidores são mais antigos do que o meu aqui na minha casa, porque são países, né, que têm uma história maior do que a nossa em termos de setor elétrico. Brasília é uma cidade nova, né, onde eu estou aqui falando com vocês hoje. Então a gente observa que esse é outro mito. Se fala, para eu abrir o mercado eu tenho que trocar todos os medidores. Não. Agora, o que a gente observa? É claro que ter um medidor inteligente e oferecer informação para o consumidor e dar a ele uma informação que lhe permita ter melhores opções e melhor gestão do seu consumo é uma coisa boa. Então a gente acha que a abertura do mercado é um catalisador para essas novas tecnologias também. Ela vai impulsionar essa demanda por uma digitalização do nosso parque, por melhores tecnologias e por você ter melhores informações. Mas isso não é um pré-requisito. Essa é uma discussão permanente dentro aqui da Abracel. O que é, de fato, um pré-requisito para a abertura do mercado e o que não é? Isso não é, isso é mais um mito quando se coloca isso. E o que a gente observa hoje, aí trazendo para a realidade do que está ocorrendo agora, e eu acho que vocês vivem isso aí na prática, a gente está num movimento de expansão do Mercado Livre, o Mercado Livre vem crescendo, novos consumidores migrando, e a gente ainda tem uma etapa muito burocrática de adequação do sistema de medição, que a gente chama, né? De você ter que adequar toda aquela tecnologia, a infraestrutura que a Câmara de Comercialização exige. E a gente, então, vem dialogando e tentando avançar numa agenda de simplificação, de desburocratização, de fato, questionar, ora, se ele está sendo medido lá pela distribuidora hoje e está funcionando, por que eu não consigo continuar com a mesma tecnologia, a mesma prática, só mudando o fornecedor? Por que eu preciso, para mudar o fornecedor, uma questão comercial, eu tenho que fazer toda essa troca? E aí isso é uma discussão técnica, ela envolve vários aspectos, mas assim, o que a gente observa é que há muita oportunidade para a gente simplificar, desburocratizar e avançar com maior eficiência no nosso setor. Porque, no fundo, isso tudo é custo. Custo de transação, é homem-hora, é tecnologia. Isso tudo tem um peso para o nosso país. Isso tudo tem um custo que vai acabando tirando competitividade do nosso setor. Perfeito. Até porque a distribuidora não sai de cena, né? Ou seja, hoje ela já tira a medição... Os consumidores do grupo B normalmente são medições manuais, né? Aquela onde vai algum leiturista até o local tirar aquele tipo de medição. Ou seja, a distribuidora precisa faturar o fio no final das contas e o que faturou de fio vai ser replicado para a energia. Exatamente.
Lá em Portugal, curioso, o leiturista vai uma vez por semestre. Ele não vai nem uma vez por mês. É uma vez por semestre. Aí ele faz e as coisas funcionam. 90% do mercado, do consumo está no Mercado Livre. Assim, a gente aqui complica demais, porque no fundo há muito lobby, há muitos interesses que não querem o mercado aberto. Há muita gente que não quer competição, quer se manter como está, porque está bom do jeito que está. O consumidor não tendo voz é muito bom para muita gente. Então, aí a gente quer promover essa discussão do porquê que lá fora é assim e aqui é diferente. Por que aqui eu continuo recebendo a minha conta de luz mensalmente, eu tenho lá medido, e eu não posso ter a mesma coisa, mas comprando de outro mais barato e com a energia que eu queira? É exatamente essa a provocação. Exato. Já vi até algumas distribuidoras com algumas iniciativas de autoleitura, né? Ou seja, ela já dá a opção para o consumidor ele fazer a declaração dele lá no sistema dela de quanto que ele consumiu. Exatamente. E a gente mapeou também, há muitas novas tecnologias, avanços tecnológicos nos próprios medidores que estão ocorrendo, barateando os custos. Haverá muita oportunidade nisso. Agora, a gente acredita assim, o grande incentivador para essa modernização é você trazer o consumidor para o centro, é você de fato fazer ele querer ter isso, porque isso vai ser bom para ele. Porque hoje a gente quer ter acesso a um bom vídeo no celular, a gente quer ter acesso, então a gente vai atrás de um bom celular. É isso que acontece, né? A gente quer que a coisa gire com uma tecnologia adequada a essa realidade do consumidor. Agora hoje, de fato, como ele está, bom, do jeito que está aí, ele não precisa de muita coisa, porque ele não tem o que escolher. Eu gostei muito dessa expressão que você usou, do empoderamento do consumidor, né? E acho que da simplificação que a abertura está promovendo, né? Aqui na Migrate a gente tem focado muito já nesses consumidores do grupo A, né? Que estão abaixo de 500 kW, e para nossa surpresa, o discurso, as conversas com esses consumidores são muito mais fáceis de explicar, né? Porque toda aquela parte de gestão, por esse consumidor entrar embaixo de um comercializador varejista e não ter todas aquelas obrigações perante a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, isso simplifica muito o discurso, né? Porque quando a gente bate na porta de um consumidor tradicional, né, acima de 500 kW, e explicava para ele o que era Mercado Livre, como funcionava e quais eram as obrigações, né? Desde a abertura de uma conta no Bradesco, o pagamento de encargo de energia de reserva, aporte de garantia financeira, era uma agenda apertada dentro do mês, né? Que ele tinha que cumprir, e agora com o varejista não mais. Então, assim, além da abertura, que é um grande passo e que dá esse empoderamento para o consumidor, ainda por cima ela está vindo acompanhada de simplificação, porque ela vai ter que acontecer para a gente poder conseguir se comunicar com esse consumidor, né? Não só na medição, não só em gestão, mas a coisa tem que ser simples, tem que ser fácil, né? Para que seja para todos, né? É o que a gente acredita. Perfeito, Hélio. Assim, em termos de organização do mercado, de desenho, na medida em que a gente avança no varejo, a gente tem que pensar nessas melhorias. E o comercializador varejista nada mais é do que isso. É uma forma de você ter um agente que vai representar aquele conjunto de consumidores perante ao mercado de atacado, ao que vai continuar existindo, de compra e venda de energia. O Brasil, ele acabou crescendo o seu setor elétrico e, na medida em que novos consumidores foram chegando, a gente foi transformando um mercado de atacado meio que num mercado de atacarejo, né? Assim, consumidores que muitas vezes eram para estar já debaixo do varejista, mas estão lá representados diretamente na CCE. É claro que, assim, se eles preferindo e assumindo todos aqueles riscos e custos, que ele o faça. Mas há um modelo, que é um modelo empregado em vários países do mundo, que é isso, de você ter um agente que vai te simplificar e que ele vai dialogar com você de uma forma diferente, é outro produto. Ele assume uma série de riscos e ele te oferece um produto que seja mais aderente à sua realidade. Eu sempre, nesse quesito, eu gosto de pensar muito no mercado financeiro, né? Assim,
você quando vai à bolsa, participar da bolsa e comprar uma ação, você o faz através de uma corretora. Ainda assim, existem aqueles grandes, né, investidores institucionais que conseguem ter uma participação direta. Mas há um modelo, e há um modelo onde você se relaciona com esse agente, e esse agente se relaciona lá dentro do mercado financeiro como um todo. Então, sim, é um movimento para você simplificar a vida do consumidor, para você reduzir custos de transação. Porque na medida que você vai para contas menores, o peso dessa, vamos dizer, dessa burocracia que de todas essas responsabilidades, ele acaba afugentando o consumidor disso, que foi o que você falou, para ele começar a entender todo aquele fluxo, todo aquele processo e todas as responsabilidades, mas aí agora não, calma, tem alguém aqui que faz essa gestão e vai me oferecer um produto que seja aderente, deixa eu entender, eu vou avaliar bem, e com isso eu estou mais estimulado aí para o Mercado Livre, para, de fato, ter produtos que sejam melhores, serviços que sejam mais adequados à realidade daquele consumidor. Eu acho que até nesse tema da sustentabilidade, né, que você bem falou, né, o consumidor ele tem preferência pela energia renovável, né, e eu acho que ele se sente melhor em saber que está consumindo uma energia renovável e que ainda é mais barata, né? Essa liberdade a gente preza muito aqui, inclusive esse ano o nosso slogan aqui na Migrate é liberdade para economizar, porque agora com essa abertura, né, todos vão ter acesso, então todos são livres para poder economizar e poder não só economizar, mas poder escolher o seu tipo de energia e se tornar mais consciente, né, em termos de sustentabilidade. E assim, curioso, Hélio, que ano passado, no setor elétrico brasileiro, 92% da geração foi renovável. A gente acabou de fazer uma conta dos últimos 5 anos. Nos últimos 5 anos, 86,44%, 86,5% da energia gerada no Brasil foi de energia renovável. Nosso setor elétrico, ele é um setor elétrico renovável. A gente até discutindo sobre a transição energética agora, a gente acredita que a transição energética mais difícil nós até já fizemos, que é a da descarbonização, que vários países estão com esse grande desafio. O desafio de realmente trocar tecnologias que emitam muito carbono por tecnologias limpas. Nós já fizemos isso. Mas nós ficamos pelo caminho nos outros 2 Ds, que são da digitalização e da descentralização. Na descentralização, há algum avanço com a geração distribuída e, óbvio, com o Mercado Livre, na medida em que o consumidor também descentraliza aquela compra nos leilões regulados. Agora, em termos de digitalização, de democratização do acesso, ainda muito pouco, né? Então, assim, a gente, quando observa que é isso, a gente tem um potencial incrível, um potencial de dar aquilo que o consumidor quer, que você mesmo mencionou, ele está em busca disso, só que ele não consegue exercer essa vontade dele. E aí ele acaba sendo imputado a eles certas tecnologias, certas escolhas que ele vai carregando por 20, 30 anos. Ô Bernardo, até em cima de sustentabilidade, a gente vê na prática aqui na Migratio, na gestão, interagindo com clientes, a questão... Hoje as empresas estão se reinventando, até nos conceitos ESG, né? E um dos pilares ali é a questão de meio ambiente. E nós vemos as empresas, quando a gente vai apresentar um estudo de viabilidade, o primeiro ponto sempre é a economia, é o quanto que ela vai economizar. Mas o segundo ponto, normalmente, é que fonte que ela vai comprar. Então, assim, depois vem outros critérios comerciais, flexibilidade, como pagar, mas assim, normalmente o segundo ponto é a questão, estou comprando de uma solar, de uma biomassa, então você percebe que o pessoal tem interesse em poder escolher de que fonte e depois reverter isso em marketing ainda, né? Marketing interno e enfim, né? Ainda mais quando tem um selo associado, né? Ou um selo verde ou um iRack. Um iRack, né? Exatamente. Perfeito. Assim, o crescimento dos certificados, né, dos selos verdes mostram isso. É uma demanda, acredito, uma demanda reprimida mesmo. A gente observa também as empresas que têm o capital lá fora,
os compromissos que estão assumidos lá fora, que muitas vezes são muito mais rigorosos do que os assumidos por aqui, e como elas têm essa ânsia por procurar esses tipos de produto para fazer frente a esses compromissos climáticos, ambientais que foram assumidos. E claro, assim, a gente não tem dúvida, né? Quando a gente roda a nossa pesquisa aqui anual, perguntando para o consumidor, a gente mapeia isso. O consumidor quer, obviamente, comprar energia limpa. Ele até, em alguns casos, topa pagar um pouco mais para fazer isso. É que no Brasil ele não precisa. Curiosamente, as mais baratas são as renováveis, como a gente mencionou. Então, a gente tem realmente uma oportunidade de ouro. A gente depende só de decisões, depende de querer fazer, de fato querer dar essa opção para o consumidor, para que ele faça essa escolha, para que ele compre e possa comprar o seu certificado de energia limpa e para que ele seja de fato um ser ativo no mercado elétrico brasileiro. Você sabe que semana passada eu fui no show do Coldplay e antes da abertura eles colocam todos os projetos, né, que eles estão apoiando mundo afora em termos de sustentabilidade. E eles colocam uma mensagem antes que é assim, que 100% da energia do show é renovável. E daí eu pensei, nossa, no Brasil porque é no Brasil, né? Mas eu não sei se no resto do mundo, né, os países têm tanta energia renovável como tem o Brasil, né? Esse caso é curioso, Hélio, porque eu aposto que lá ele tinha geradores. Um show dessa magnitude num estádio, certamente ele tinha geradores e possivelmente a diesel. Mas os I-RECs ou os selos, aqueles certificados, permitiram ele garantir que ele fez a compensação e que ele comprou uma energia limpa para compensar aquilo ali. Então, assim, essa é a beleza do mercado, é permitir com que você consiga ter essas opções e manifestar a sua vontade, né? E essa consciência, né? Isso, né? É quanto você manifestar o seu desejo, no caso deles uma banda, mas muitas vezes de um cidadão. E acho que abordando um outro ponto também, Bernardo, que eu acho que é extremamente importante também, que são os benefícios para a economia, né? Que essa abertura vai possibilitar, né? Vou trazer alguns números aqui, que até do estudo da Abracel com a Ernst Young, que é que a redução do custo, né, ela possibilita investimentos em outras áreas, né, e o potencial seria de 20 bilhões de reais, o que poderia gerar um crescimento no PIB aí de 0,56% e a criação de 700 mil novos empregos. Né? Eu acho interessante porque a questão não é só economizar energia, porque na verdade, se você olha a evolução de uma civilização, sempre de um país, o consumo de energia sempre vai aumentar, porque você sempre vai ter mais coisas para fazer com a energia. Mas a questão é tornar ela mais eficiente, né? O uso mais consciente e mais barato também. Exatamente, mais competitivo. Com isso, você consegue fazer outros investimentos, gerar mais emprego e renda. Você consegue direcionar para outras áreas, você consegue economizar e, consequentemente, ter uma racionalização de recursos que também é importante para a eficiência do país. De fato, um ganha-ganha. Na medida em que você tem mais competitividade, você, de fato, vai gerar mais oportunidades. Você tende a girar mais a economia brasileira, isso em benefício da sua população. É nisso que a gente acredita, são nesses efeitos que a competição gera para o desenvolvimento de um país, né? A competição pela clássica lei da oferta e da demanda, que vai permitir a redução dos custos, a redução dos preços, e com isso vai, de fato, impulsionar o nosso crescimento econômico. Até te agradeço aí por ter dito os números, porque isso é isso mesmo. Um estudo de uma consultoria renomada, a EY, que atestou e fez essa avaliação, comparando aí, ele chega a uma conclusão de que a abertura do mercado pode reduzir as contas de luz em 18%, e essa redução de 18% vai gerar esses efeitos diretos e indiretos que chegam nesse patamar que você mencionou, de 0,5% de crescimento do PIB brasileiro, que é muito expressivo, de 20 bilhões de investimentos, né? E a criação de 700 mil empregos.
o que também é muito expressivo num país que sofreu muito recentemente, tanto em termos econômicos quanto em termos de pandemia, né? E você tem uma massa que está ansiosa por mais desenvolvimento econômico, então mais oportunidade. Então é isso, o Mercado Livre pode ser um vetor, uma revolução, na verdade, porque o que a gente observa, quando a gente olha o que aconteceu com a telefonia há 20 anos atrás, é o que a gente observa que pode ocorrer com o setor elétrico brasileiro. Tanto que a gente chama da portabilidade da conta de luz, por acreditar que pode ser um movimento muito similar de transformação da economia brasileira. Eu acho que esse estudo aí, minha última pergunta para você, assim, se foi uma surpresa para a Abracel o resultado desse estudo, porque realmente ele é um estudo muito completo, ele traz inúmeros benefícios, né, e de uma forma assim, muito bem construída. Né? Quando o trabalho ficou pronto, né, se foi uma surpresa para vocês a quantidade de benefícios que a gente estava falando e não sabia ainda? Para ser bem sincero, eu diria que não. Por quê? Porque eu acho que a gente vem estudando isso há tanto tempo e a gente já tinha produzido outros estudos similares, mas não dessa abrangência e conectando tudo, mas que chegavam a conclusões parecidas. A gente, no passado, chegou a usar a matriz insumo produto do BNDES, que é uma matriz que te permite chegar em quantos empregos serão criados a partir de uma lógica dessa, né, de você reduzir os custos e ter maior competitividade, mais investimento e quanto que eu giro, e eram números muito parecidos com esse que a UI chegou. E esse estudo, ele foi construído a muitas mãos, nós trabalhamos muito próximos da UI, porque assim, é uma evolução, é um tema em evolução, um tema que vem há muitos anos sendo estudado e que agora ele foi todo, vamos dizer assim, condensado e, claro, aperfeiçoado com a experiência e o know-how que uma consultoria desse porte tem para trazer. Mas eu te diria que não, a gente tem muita confiança nas conclusões que estão lá, elas já eram, muitas delas, assim, muito cristalinas para nós e agora elas só ficaram ainda mais evidentes e que nos dão ainda mais força para avançar nessa nossa agenda. Há 20 anos a gente vem defendendo a mesma coisa, a gente não mudou, a gente continua aqui empenhado, a gente tem muita confiança que a gente vai conseguir e os consumidores terão liberdade, porque é um movimento inexorável, a realidade está aí, a gente precisa cada vez mais só emancipar o consumidor e trazer uma organização melhor para o setor elétrico, é isso que vai ser bom para o país. Então a gente está bem te dizendo, não foi muito surpreendente, a gente está confiante e entusiasmado aí para os desafios e oportunidades que surgem. Não, bacana, eu acho que essa palavra entusiasmo é bem o que a gente sente aqui também, com tantas possibilidades que essa abertura vai trazer. Né? Eu acho que não é um fim, né? Não chegamos ao objetivo, mas ainda... mas a gente vê que ainda pode fazer muito mais, né? Até pela experiência que outros países têm, né? De você atrelar a sua compra de energia a algum outro benefício, seguro de saúde, milhas, enfim, um serviço de eletricista. Você vê que a gente tem muito ainda a progredir, né? Que isso aí é só um começo, apesar do grande passo que foi dado de abertura. Perfeito, é exatamente isso. E assim, acho que todos aqueles que têm interesse e vontade no avanço dessa pauta, eles devem manifestar essa sua vontade, seja junto aos parlamentares que os representam, seja, óbvio, nas interações que eles venham a ter com as autoridades e aqueles que governam o nosso país. Mas mais do que isso, de fato promovendo essa discussão, fazendo como vocês aí da Migrate estão fazendo, e por isso a gente aqui só tem a agradecer, porque são oportunidades como essa que permitem com que a gente dialogue e faça avançar esse tema, sempre deixando as portas abertas para receber qualquer crítica e sugestão nesse caminho de avanço de empoderamento do consumidor brasileiro. Bacana, eu queria deixar os parabéns aí para o trabalho da Abracel, que vocês têm feito não só nesse sentido de abertura do mercado, mas como outras bandeiras que vocês carregam, defendem em prol do mercado, em prol da sociedade. E agradecer também a sua participação. Eu acho que foi
muito rico a nossa discussão aqui, nós trouxemos muito conteúdo para quem nos assiste e como a gente colocou também, você falou, esse trabalho de comunicação é extremamente importante, né, para você desmistificar algumas coisas que não são corretas, né, para você esclarecer os benefícios, o que precisa ser feito, né? Não é simplesmente abrir e você vai ter naturalmente direito a todos os benefícios. Você tem que cumprir algumas tarefas, né? Tem que ser uma abertura organizada, mas ela é possível, né? E isso nos deixa muito entusiasmados. Mais uma vez, muito obrigado, viu, Bernardo? Ô, Hélio, obrigado a você, o Ícaro, assim, agradeço muito aqui em nome da Abracel. A gente agradece muito esse apoio que os associados e vocês têm nos dado nessas defesa do desenvolvimento do Mercado Livre, do desenvolvimento do país, deixar as portas abertas àqueles que quiserem, visitem o nosso site www.abracel.com.br, 2 Es, né? E aqueles que tiverem qualquer questão e queiram tirar uma dúvida, é só me procurar ali pelo LinkedIn, a gente pode conversar, ou até diretamente na Abracel. É sempre um prazer, a gente está sempre querendo avançar, envolve, óbvio, ouvir as diferentes opiniões, as diferentes partes, estudar para poder apresentar fatos e dados. E é isso, a gente está muito confiante que a abertura ela já está ocorrendo. Essa é a mensagem final. A abertura de mercado, ela está aí já, só que ela está de uma forma desorganizada e ela está de uma forma que não é a mais sustentável para o país. A gente precisa organizar e a gente precisa dar uma opção que seja uma opção melhor para o desenvolvimento do nosso mercado. E o Mercado Livre é essa opção. Então, a gente agradece e contem com a gente. Valeu, Bernardo. Muito obrigado, viu? Obrigado, Bernardo. Obrigadão, pessoal. Bom, pessoal, para os que nos acompanharam, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.